Começar tudo de novo, então, tá? Isso é uma outra gravação aqui. É o seguinte, eu tenho um exemplo aqui de engenharia civil, tá? Onde nós temos, nós observamos nesse fenômeno é, anomalias e falhas em edificações, tá? É um exemplo que a pessoa colocou aqui de anomalias e falhas, é corrosão de armaduras, infiltração e vazamentos, fissuras, trincas e rachaduras, tá? Ah, outra informação aqui que ela dá é que esse fenômeno ele pode ser em decorrência de efeitos naturais, tá? Como terremotos aqui, tremores no em geral, né? É, mas também existem ação do vento, temperatura, exposição ao sol, diversos fatores que contribuem para isso. Ah, então tá. O meu fenômeno é observar falhas e anomalias nas edificações. Então, o que eu estou observando, ele tem um caráter determinístico ou probabilístico. Pensem da seguinte forma: se eu construir uma edificação sobre as mesmas circunstâncias, né? Eu usei o mesmo tipo de material, tá? Digamos que em locais próximos, tá? As observações dessas anomalias e falhas, elas vão ser sempre as mesmas ou vai diferir em relação a essas duas edificações? O que vocês acham? Ninguém acha nada, né? Então tá bom. É, pensem da seguinte forma: é, um, uma construtora vai fazer um condomínio, né, de apartamentos, constrói duas torres, tá? Usando os mesmos materiais. Aí daqui a, sei lá, depois que ficam prontos, no decorrer de 2 anos, né, dele inaugurado e as pessoas morando, vocês acreditam que as falhas que vão apresentar ou não, né, nessas edificações vão ser as mesmas? Sim ou não? Exatamente não. Por quê? Mesmo que elas sejam construções próximas, elas vão estar sujeitas à ação do vento de formas distintas. Elas vão receber radiação solar de formas distintas, tá? Mesmo que você construa pensando, né, receber, né, a luz solar, controlar aquelas coisas, né, para você não aquecer tanto os apartamentos e tudo mais. Mesmo que você faça isso, a irradiação solar vai ser distinta. Você também tem o comportamento dos residentes diferentes, tá? Então, alguns residentes podem, por conta do comportamento deles, gerarem umas dessas falhas, tá? Eles podem, sei lá, tentar furar, não seguir o plano, né?
e tentar furar uma parede errada. Pode falar, Joseph. Professor? É, então, seria um não determinístico, né? Esse Isso. fator. Todos esses Aí, fatores são não eu fico determinísticos. com dúvida. Por exemplo, assim, você pegando o exemplo de uma máquina, né? Uma máquina ela é construída e após a construção dela, né, geralmente são feitas algumas manutenções corretivas, né, para alguma peça que falhou, ou então manutenções preventivas. São Certo. realizadas sempre a cada, sei lá, 2 meses, durante um certo tempo. As construções que são do meio civil, elas também não têm algum prazo. Por exemplo, assim, daqui a 10 anos pode ser que a gente vai ter que fazer uma revisão para ver se não há alguma estrutura e tal, para se chamar atenção, Bom, algo do tipo. eu acredito que sim, né? O pessoal de engenharia civil pode responder melhor do que eu. Mas é claro que é, eles recebem tipo de manutenção e vistoria. Eu sei porque o meu irmão ele trabalhou um tempo com inspeção, né, de construção, né, mais voltada para área de segurança. Apesar dele não ser engenheiro civil, mas na equipe dele tinha um engenheiro civil. Tinha as questões. Na verdade, existem normas técnicas para se fazer essas vistorias, né, de determinar o quanto tempo e tudo mais. Ah, mas isso que você falou mesmo que você tenha um equipamento, né, uma máquina, quanto uma edificação, você tem tempos distintos, isso daí implica também em detecções de falha, tá? É, em geral, por exemplo, você pode seguir o plano diretor da cidade e dizer, uma edificação, por exemplo, uma ponte, ela deve ser inspecionada a cada 10 anos, tá? Você tem ações diferentes ocorrendo em pontes pela cidade. Você tem o trânsito que pode ser distinto, tá? Pode ser que numa ponte você tenha um tráfego maior de veículos pesados e uma outra veículos mais novos. Então, o surgimento de falhas nem sempre vai, quer dizer, ele nunca vai obedecer essas regras temporais. Então, isso daí que você está colocando é mais um exemplo de um fenômeno não determinístico, né? Probabilístico. Agora, professor. Valeu. E agora eu lhe ouvi no fone, não ouvi na TV. Ah, vou abrir outro aqui. Beleza. Próximo colega que mandou um exemplo é o seguinte fenômeno. O aplicativo Spotify, a fila gerada pelo modo aleatório é um fenômeno probabilístico, pois essa fila nunca serão previsíveis mesmo com inúmeras repetições desse fenômeno. Olha, perfeito. Um, um, um fenômeno do nosso dia a dia que ele é probabilístico, né? Na verdade, o algoritmo é construído ah, de forma que ele tem esse caráter probabilístico. Eu vou parar aqui e abrir um parênteses. Professor, Oi? também tem um caso interessante desse random, que sempre eles são gerados, números que são chamados Isso, pseudo-aleatórios. pseudo-aleatórios. Isso. Aí, esses números são baseados a partir de uma semente que tu insere para se gerar um número desse, né? Exatamente. Aí, geralmente, aí, geralmente, poderia ser que esse erro estaria acontecendo
eles não estarem substituídos por uma nova semente. Caso se eles tivessem utilizando a mesma semente, pode ser que tenha uma probabilidade, né, de cair no mesmo número já sorteado. Exatamente. É, muito bom você ter falado isso daí. Na computação, a gente tem um grande problema, que é a geração de números aleatórios. Hoje nós conseguimos, os processadores conseguem trabalhar muito bem essa questão de geração de números aleatórios. E como você bem falou, os números não são de fato aleatórios, porque eles precisam de uma semente e a partir dessa semente é construída uma sequência aleatória. Ah, só que, só que hoje já existem algoritmos que geram valores entre 0 e 1 aleatoriamente. Pseudo-aleatoriamente, mas a convergência dessa, dessa pseudo-aleatoriedade vai para uma aleatoriedade. Então a gente conseguiu muita coisa, muito avanço dentro da computação graças a esses algoritmos. Mas de fato continuam sendo pseudo-aleatórios, por definição física da coisa, tá? Mas a gente considera aleatório. Um outro exemplo aqui que a colega mandou é o aplicativo Omigo ou Omegle, não sei a pronúncia, tá? Eu conheço esse aplicativo, né? Que você é um aplicativo de bate-papo onde você encontra pessoas de forma aleatória, né? No mundo inteiro. Tá, aqui ela tá falando que apesar das mesmas condições, com os mesmos tópicos de interesse, a pessoa é encontrada aleatório. Logo, os bate-papos são fenômenos probabilísticos dada a imprevisibilidade. Perfeito, perfeito exemplo, tá? Então, foi interessante aqui que ela expôs que o software ele é feito de acordo com tópicos de interesse, né? Então, mesmo que você esteja dentro de um tópico de interesse, ou seja, você está fixando as condições de repetição do experimento, o resultado ele está sendo aleatório. Você vai encontrando pessoas aleatórias, apesar de estar sobre as mesmas condições. Perfeito isso, tá? O terceiro aqui é engraçado e polêmico, tá? É, partidas competitivas em jogos online, onde os times são gerados sobre as mesmas condições, aí entre parênteses, mesmo de rankings, por exemplo, porém nunca são previsíveis, logo também é considerado um fenômeno probabilístico. Sim, é um fenômeno probabilístico, tá? Tá, o próximo colega aqui mandou alguns exemplos. Medir a corrente em um fio, estamos conduzindo um experimento probabilístico. Aí vocês vão ter que me ajudar a entender por que a corrente ela é probabilística e não determinística. Alguém pode responder isso? Você pode repetir, professor? Não ouvi direito. Ah, é o seguinte, o experimento aqui que o colega colocou como exemplo é a medição da corrente, né, da corrente elétrica em um fio. Ah, tem mais explicações aqui. Ele diz o seguinte: em repetições diárias dessa medida, os resultados poderão diferir levemente. Isso pode ocorrer por causa de variações variáveis que não estamos controlando. Ah, tá aqui, ó, perfeito. E está explicando aqui que a variação de temperatura, variação nos medidores, impurezas na composição química do fio. Perfeito. Ah, fiquei na dúvida se era aleatório ou não, porque corrente
uma corrente elétrica, ela tem um comportamento, ah, ela tem um comportamento, me corrija se eu tivesse errado, mas é um comportamento de onda, não é isso? Me confirmem isso, por favor. Isso, tem um comportamento de onda. Ah, e, e assim, se a gente pensar somente nessa corrente em um fio, provavelmente durante, né, um intervalo de tempo ela se mantenha estável e então seria um experimento determinístico, tá? O mesmo ocorre, por exemplo, com transmissão de dados em fibra ótica. Então ele se mantém ali a onda, ela se mantém, ela não sofre mudança. Mas as condições que o colega colocou aqui é que se você medir, por exemplo, a corrente em um determinado fio na nossa casa, né? É, em dias diferentes, ela vai sofrer alterações por conta desses fatores, né, que ele expôs aqui, que é a variação de temperatura. Então a gente sabe que os fios condutores, quando muito aquecidos ou muito é, com mui- quando estão gerando muito calor ou pouco calor, eles tendem a mudar o comportamento da corrente, né? Então acaba tendo, por exemplo, quando tem uma alta temperatura. Você põe um fio exposto a uma alta temperatura, você acaba tendo perda de energia, então, consequentemente, vai haver uma variação, né, na sua medição. Outro ponto extremamente Só, importante. Oi, pode falar. desculpa, Não, tudo bem. que eu não consegui enviar pelo Classroom, mas eu tenho um exemplo que na minha cabeça faz sentido, mas eu não sei. Pode Eu falar. vou falar. Um embaralhar de cartas, por exemplo, seria como um evento probabilístico? Sim, sim. A ideia de você embaralhar as cartas é justamente para que Para que haja esse haja padrão. aleatoriedade, né? A mesma coisa vale a teoria de jogos no geral, tá? Teoria de jogos em geral é você tenta obter o máximo ali de aleatoriedade. Mas assim como o caso que o colega estava comentando de geração de números aleatórios em computadores, eles acabam sendo pseudo-aleatórios, porque você não consegue ali garantir totalmente, né, uma aleatoriedade. Você acaba tendo um viés da pessoa que está embaralhando. Por exemplo, quem já viu aquelas pessoas que são profissionais, né, que trabalham com isso, você vê que o método de embaralhamento tem tem diversas metodologias, né, e você vê que por exemplo, o entrelaçamento entre as cartas, quando eles estão fazendo eu não sei o nome daquele movimento, tá? Que você separa em duas e começa a colocar uma carta sobre a outra. Ah, as disposições das cartas ali, quando elas vão sendo colocadas umas em cima da outra, tendem a ser aleatórias, tá? Mas como uma pessoa menos habilidosa acaba, como eu, por exemplo, acaba virando uma bagunça, né? Fica aquele bolo junto ainda. Então aí é pseudo aleatório. Mas muito bom esse seu exemplo, tá? É um exemplo do nosso cotidiano que, que a gente realmente busca essa aleatoriedade. Ah, só continuando aqui o exemplo do colega, porque ele levantou uma questão interessante que se aplica
a toda engenharia, tá? Todo e qualquer tipo de engenharia. Variação no medidor. O que que é isso? São as variações que você obtém nos instrumentos de medida, tá? Então, qualquer que seja a sua área do conhecimento aí de engenharia, você acaba tendo, dependendo de instrumentos, esses instrumentos eles requerem calibração e esses instrumentos também estão sujeitos a alterações e essas alterações geram alterações consequentes nas medidas, tá? E isso é muito importante de você ter isso em mente, tá? Quando for realizar experimentos. Por exemplo, uma vez eu trabalhei com um time que eles desenvolviam decodificadores de Wi-Fi, tá? Na verdade era decodificador da, da net, né? Da internet a cabo que as pessoas têm. Ah, e lá tinha um. E vocês sabem que o modem, os modems mais recentes, eles vêm embutido com um roteador Wi-Fi. Então o que acontecia? Eles queriam saber, por exemplo, se se aquele dispositivo estava gerando um campo eletromagnético que influenciava outros tipos de eletrônico, tá? Isso é de extrema importância porque quando você vai homologar qualquer equipamento eletrônico na Anatel, você precisa ter o estudo esse estudo, né, em termos de gerar interferências eletromagnéticas. Então, o experimento que eles conduziram lá foi eles pegaram um único equipamento, colocaram em um dispositivo que eles tinham, um- era um equipamento grande assim que ele media, né, essas ondas eletromagnéticas. Ele era um equipamento que ele isolava o produto dentro e não permitia que haver interferências eletromagnéticas de fora, tá? E ele mensurava somente o campo eletromagnético que era gerado pelo aquele produto. Ah, ok, eles fizeram esse experimento com um único produto e uma única máquina dessa, tá? Então, na prática, se vocês forem fazer um experimento desse tipo, para que você garanta que o fenômeno tem aleatoriedade, você precisa considerar outros fatores que podem influenciar nos seus resultados. Então, por exemplo, se eu estou usando um único modem, esse modem ele pode ter algum problema durante a sua construção, ele pode ter componentes distintos de outros modems, mesmo que sejam de um mesmo modelo, tá? Por exemplo, era muito comum, em qualquer indústria de eletrônicos, é muito comum, por exemplo, você ter componentes eletrônicos vindos de um fabricante, e no meio ali do processo produtivo você acaba comprando de um outro fabricante, e aí tem essa alteração, né? E isso acaba mudando as propriedades físicas, né, do produto. Então, quando você for executar um experimento desse tipo, leve em consideração esses outros fatores que podem influenciar no comportamento probabilístico do fenômeno, tá? Então, nesse caso, um único equipamento podia não ser suficiente para eles determinarem que todos os outros geravam um campo eletromagnético seguro para ser homologado dentro da Anatel, tá? Então, se esse experimento passasse pelo crivo lá da Anatel,
eles poderiam julgar isso daí. Olha, os resultados que vocês estão obtendo são legais, mas vocês não estão pesquisando todos os. Quer dizer, não todos, né? Que não dá pra gente fazer todos, mas vocês não estão considerando outros fatores que são aleatórios a esses experimentos. Então quer dizer que a- as características físicas do produto e outros fatores externos podem contribuir no, no campo eletromagnético gerado, tá? Então, é, um, um, um componente pode estar em curto e acabar gerando ali um aumento de potência, tá? A construção ou o material, né, que foi criado uma antena um tem um componente que eles chamam de shield, que é uma placa, né, que ela serve para diminuir o efeito eletromagnético do equipamento. Então a construção desse shield pode alterar, né, a forma como é feito o como é gerado esse campo eletromagnético, tá? Então, isso eu quero que vocês atentem muito para essa questão de medidores, porque eles vão influenciar muito algumas coisas das quais a gente vamos trabalhar, tá? Ah, e o último caso que o colega coloca aqui é a impureza da composição química do fio. Isso é fato, né? A gente sabe que alguns materiais eles têm propriedades distintas na, como se diz, meu Deus? Como se diz, gente? Pausar aqui. Então, a gente sabe que a composição química de, de fios e tudo mais, ela influencia na condutividade, por exemplo. Ah, tem, tem certos compostos que têm uma maior facilidade em transmitir ondas de baixa energia, outras de, de energias maiores e até mesmo de sinais. Por exemplo, a rede elétrica que a gente usa, ela é feita por cobre, né, que tem uma condutividade muito melhor e uma segurança muito melhor do que outros materiais, como ferro e outras ligas metálicas, né? Vamos passar pro. Deixa eu ver algum de que esteja relacionado a software aqui. Pronto, aqui eu ganhei de software, mano. Ah, um colega aqui da engenharia de software mandou o seguinte experimento. É, você tem árvores de decisão, que são algoritmos, tá? Esses algoritmos, eles têm o objetivo de discriminar, ou seja, separar objetos, tá? Conforme as características que eles vão apresentando. Só que um dos componentes desse algoritmo é que as escolhas das características que vão sendo observadas e gerando o fluxo de decisão, ele é feito de forma aleatória, tá? Então, o que ele está explicando aqui para gente é que mesmo que eu tenha um conjunto de dados, né,
passar por esse algoritmo, mesmo que seja o mesmo conjunto de dados, você vai obter árvores de decisão diferentes para toda vez que você executar esse algoritmo, tá? Eu gostei disso daqui porque foi bem além, né, do nível que nós estamos agora, mas nós vamos chegar lá e vamos aprender um pouquinho desse tipo de algoritmos e métodos voltados, né, para aprendizado de máquina. O último aqui que eu vou ler, uma colega mandou três que eu achei interessante, que é o gerenciamento de projetos, tá? Isso é uma dor de cabeça. Você tem uma mesma equipe, mas é claro que executando esse projetos como a mesma equipe, você acaba tendo um evento probabilístico na estimativa de tempo para execução desse projeto, dadas, data acordada inicialmente com o cliente. Nossa, isso daqui gerência de projetos é uma dor de cabeça e um dos maiores exemplos de fenômenos probabilísticos. Você pode ter uma mesma equipe, você pode ter o mesmo projeto repetido várias vezes e você sempre vai acabar tendo eventos que são imprevisíveis, né? Muitas empresas hoje, principalmente as de tecnologia, o que elas fazem? Elas criam procedimentos, criam métodos de trabalho para minimizar esses efeitos aleatórios. Então, por exemplo, a, eu conheço um pouco do, do trabalho da Samsung, né? Então, o trabalho de manutenção ali do sistema operacional, né, do OS, você tem times é, de diversos locais do planeta e mas você tem padrões, por exemplo, de sintaxe de programação, de nomeação de objetos, você tem um- uma padronização no tempo de execução, né, de criação de código e tudo mais. E isso é uma iniciativa muito interessante deles para justamente minimizar riscos, né, de gerenciamento de projetos. E esses eventos, né? Mas acaba que mesmo assim, mesmo você tendo o máximo de controle, por ter uma componente humana ali e componente ah, humanos são uma fonte muito grande de aleatoriedade, tá? Então você acaba tendo esses eventos imprevistos. Outro exemplo aqui que ela cita é o escalonamento de um OS com múltiplas CPUs. Um evento probabilístico poderia ser a possibilidade de um workload ir para um determinado núcleo, dependendo do algoritmo implementado. Eu não sei muito bem como trabalha essa questão da escolha, né, de para onde um determinado trabalho vai para cada núcleo. Mas sim, pode ser feito de forma aleatória, dependendo, né, do quão cada núcleo do processador está ocupado ou livre, ou acaba sendo mesmo que imprevisível. Inclusive, no início, quando a gente começou ali a trabalhar com computação paralela, era muito perceptível que a linguagem de programação que a gente usava, que é o R, ele tinha uma péssima gestão
Em relação a onde o trabalho, em que núcleo ele iria ser feito, né? Então, acabava que a gente dava o azar de cair num núcleo que tinha um cache menor e o algoritmo demorava menos. E aí, com o tempo, é claro, foi melhorando a questão da computação paralela nesse tipo de linguagem. E aí foi possível, né, melhorar ah, essas implementações. Outro exemplo de fenômeno probabilístico poderia ser de um sistema onde ocorre ocorrências e condições de corrida, as possibilidades de um recurso ser necessário para duas ou mais threads ao mesmo tempo. Nossa, agora foi totalmente fora da minha caixa, tá? Eu não entendi nada. Ah, alguém me ajuda, por favor. Você tem um sistema e você tem ocorrências e condições de corrida. E você tem a possibilidade de um recurso ser necessário por duas ou mais threads. Como é que eu enxergo esse fenômeno? Alguém pode me ajudar? Bom, senão eu também vou desistir, tá? Eu não entendi não, mas aí vamos esperar. Vou pedir ajuda aqui do autor, né? Pra ele explicar melhor isso pra gente. Bom, então o que é a estatística, o que que ela trabalha, tá? A estatística, ela, como eu já falei anteriormente, ela é uma ciência, tá? E ela é uma ciência que descreve fenômenos, né, de forma matemática, é, onde esses fenômenos têm caráter probabilístico, ou seja, são fenômenos onde a ocorrência de eventos associados a eles são imprevisíveis. E a medida que nós usamos para determinar a ocorrência desses fenômenos, ela é chamada de probabilidade, tá? E um dos principais objetivos da medida, né, do ato de medir probabilidade em cima desses fenômenos é a tomada de decisão. Então, por exemplo, pegando aqui um exemplo que o colega falou sobre a corrente em um fio, tá? Então, digamos que eu use um material, sei lá, um material todo composto de ferro e o outro de cobre, tá? E aí eu consigo, dentro de um experimento, avaliar a condutividade elétrica, eu consigo mensurar as variações de corrente, eu consigo mensurar as variações de temperatura, e eu posso estar, por exemplo, interessado na resistência daquele material em transportar energia de forma segura. Então, por exemplo, eu posso determinar que fazer um experimento onde haja uma sobrecarga de energia e ver qual é o comportamento desses materiais, tá? Então, dada essa sobrecarga, eu posso calcular uma medida de probabilidade sobre a resistência desses materiais em ah, aguentar, né, ou seja, manter a sua integridade física, não apresentar riscos, por exemplo, de incêndio ou de choque elétrico às pessoas, né, ao redor.
É, e eu posso calcular essa probabilidade, e em cima dessa probabilidade eu posso tomar a decisão de utilizar qual dos dois tipos de material é melhor, é mais eficiente para mim, tá? Então, esse exemplo que eu acabei de descrever para vocês é o que nós fazemos com a estatística. Então, o que que nós estamos fazendo? Nós precisamos tomar uma decisão. Essa decisão ela não pode ser subjetiva, a gente precisa ter um caráter científico para tomar essa decisão. Eu posso usar sim outras áreas do conhecimento, como saber que existem diferenças entre a propriedade físico-química desses materiais, tá? Mas eu também posso estar investigando fenômenos e eventos associados a, a esses dois materiais que eles não são previsíveis, como por exemplo sobrecarga, né, como eu acabei citando, exposição ao calor, exposição a, a outros tipos de elementos, né? Então, isso faz com que no meu experimento, observando os eventos que vão ocorrendo, dado esses fatores que vão gerar outros eventos imprevisíveis em relação à estrutura desses meus dois componentes, eu uso a medida de probabilidade, né, e a estatística como um meio de eu descrever cientificamente o- os resultados que eu estou esperando, tá? Então essa é a função da estatística como ciência. Ah, a estatística ela trabalha um pouco diferente não. Ela trabalha da mesma forma das outras ciências que são voltadas a fenômenos determinísticos, só que a gente tem uma determinada diferença. Quando você trabalha com eventos determinísticos, para um fenômeno ser determinístico, significa que você conhece todos os resultados possíveis associados àquele fenômeno. Então, por exemplo, sempre que digamos que eu, desprezando aqui a resistência do ar e tudo mais, se eu tenho um objeto como uma caneta e eu atiro, eu jogo ele, né? Jogo não, eu deixo cair a uma altura de 1 metro, tá? Eu consigo calcular a velocidade que esse objeto vai atingir, né? Em qualquer instante do tempo ou do espaço, né? De altura. Eu consigo calcular a aceleração dele, por exemplo, eu consigo calcular a força de impacto e eu consigo calcular diversas coisas sobre esse fenômeno. Mas eu consigo calcular essas coisas e expressar isso matematicamente porque eu sei que sempre que eu repetir isso, a caneta ela vai cair, tá? Ela sempre vai cair. Então é uma forma de. O fato desse fenômeno ser determinístico significa que eu conheço todos os resultados possíveis para ele. E nesse caso, o único resultado possível é ele cair, tá? Então, a partir disso, eu consigo criar toda uma teorias, eu consigo desenvolver leis, eu consigo criar toda uma ciência em volta disso. Mas nos eventos probabilísticos, nos fenômenos probabilísticos, isso não acontece, tá? A gente não conhece todos os resultados possíveis de um experimento, como ocorre nos determinísticos. E além de eu não conhecer todos esses eventos possíveis,
eles são imprevisíveis. Eu não sei qual vai ocorrer quando eu reproduzir um experimento. E alguns desses experimentos eles são complexos au- e até mesmo a quantidade de resultados, né, de eventos possíveis são infinitos. Então não tem como eu estudar todos os eventos possíveis. Então a estatística ela trabalha observando alguns fenômenos, alguns eventos decorrentes do fenômeno, tá? Como por exemplo, é, deixa eu pegar um exemplo aqui. Tá, vamos pensar no seguinte fenômeno. Eu tenho eu tenho uma edificação, né, uma construção civil, é, que ela está sujeita a diversos fatores climáticos, físicos, químicos que podem alterar, né, a estrutura original ali do meu objeto. Eu não tenho como saber, por exemplo, todas as, as possíveis influências do vento naquela edificação, tá? Porque na prática o vento ele vai acabar tendo comportamentos distintos, ele vai ter um fluxo distinto, ele vai ter velocidade, ele vai ter densidade, ele vai ter temperatura, umidade e diversas propriedades físicas nele que vão fazer com que eu não consiga estudar por completo esse fenômeno, tá? Então, o que que a gente faz na prática? A gente, como é feita, por exemplo, isso na construção mesmo, não só na construção civil, mas construção de qualquer equipamento, de qualquer coisa. Então, por exemplo, na aviação, quando você constrói um protótipo de um avião e você quer verificar como ele vai se comportar, né, dado a dinâmica de fluidos ali do fluidos, eu não sei se eu posso chamar de fluido, mas toda a aerodinâmica ali dele, o que que você faz? Você não consegue é, estudar todos os tipos de situações onde ele vai estar sujeito, mas você coloca esse avião dentro daqueles túneis, né, de vento e começa a estudar e diversificar ali os tipos, né, de situações onde ele pode estar sujeito e você acaba que por conta daqueles experimentos deduzindo qual vai ser o comportamento aerodinâmico daquele avião em uso operacional, tá? O que nós estamos fazendo nesse exemplo é todo, toda a aerodinâmica, né, onde esse avião vai estar sujeito, a gente não consegue estudar e não consegue reproduzir, tá? Existem diversos fatores que vão influenciar e a gente não consegue.
observar todos. Então, o que a gente faz é pegar uma pequena quantidade desses fatores, né, submeter o avião a esses fatores e observar os resultados que nós chamamos de amostra, tá? E a partir dessa amostra, nós conseguimos inferir, que é o ato de deduzir, só que não deduzir de forma, de qualquer forma, né, de uma forma subjetiva, a gente deduz isso de uma forma matemática, tá? Então, o ato de inferir, a inferência, é quando a gente usa um, um método científico, um método matemático, para a partir de poucos resultados que eu tenho sobre o meu fenômeno, eu conseguir deduzir a- como é o comportamento do fenômeno por completo, tá? Um exemplo mais simples disso a gente pode pensar, vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho um veículo que ele vai se deslocar de um ponto A a um ponto B dentro de uma determinada cidade. E o fenômeno que eu vou observar é o tempo que ele leva para ir do ponto A ao ponto B. A gente sabe que, por conta da dinâmica, né, das cidades, dependendo do horário, dependendo do dia, dependendo até mesmo do veículo e tal, a gente sabe que esse trajeto ele nunca vai corresponder ao mesmo tempo sempre. Sempre vai existir fatores imprevisíveis que vão fazer com que esse tempo também seja imprevisível, tá? Então, dentro desse experimento, a gente quer estudar quais são todos os tempos possíveis, né, que esse veículo leva para chegar do ponto A ao ponto B. E nós podemos estar interessados numa medida como, por exemplo, a probabilidade da velocidade média do trajeto ser superior a 60 quilômetros por hora. Ou seja, isso é um experimento ligado diretamente à mobilidade urbana, tá? Eu quero saber, por exemplo, dentro de uma via, qual é a velocidade média de carros, né? E qual a probabilidade, por exemplo, desses carros estarem abaixo de 30 quilômetros por hora, que é o mínimo de velocidade dentro de uma via desse tipo, tá? Então, estar abaixo dos 30 quilômetros por hora significa que eu estou tendo um fluxo muito grande de carros, ou o meu trânsito está muito lento por conta de acidentes ou diversas outras coisas. E eu quero, por exemplo, dizer qual é o grau de mobilidade urbana da minha cidade. Então, eu não tenho como estudar todos os cenários possíveis, né, para determinar qual, em que estágio de maturidade em mobilidade urbana está a minha cidade. Então, o que que a gente faz? Todos esses resultados possíveis que nós estamos considerando, nós chamamos de população. Então, a população ela é entendida como todos os resultados possíveis de um experimento, tá? Se eu conheço a população, a gente não precisa mais de estatística, porque se você conhece toda a população, todas as informações que você precisa já estão ali. A estatística ela é necessária quando, por algum fator, eu não consegui observar toda a população, ou essa população ser infinita, tá? Então, no caso dessa daqui, de mobilidade urbana, tem tantos fatores que influenciam isso daqui que é impossível a gente reproduzir todos os eventos possíveis, né? E traçar aqui
todo o tempo, todos os tempos possíveis para cada um desses fatores, né? Para cada nível desses fatores. E também isso dificulta responder essa pergunta, tá? Então o que que a gente faz? Se eu quero saber se a, a velocidade média do trajeto é superior a 60 quilômetros por hora, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer esse caminho do ponto A ao ponto B um par de vezes, tá? Quando eu estou fazendo isso, eu estou tirando observações dessa minha população, ou seja, eu estou conduzindo meu experimento é, de acordo com os fatores que vão aparecendo, tá? Eu não estou controlando, eu não tenho controle sobre isso, tá? Eles são fatores imprevisíveis e... Nossa, desculpa. E aí eu vou observando esses resultados. E esses resultados, que é uma porção da minha população, é o que nós chamamos de amostra, tá? A estatística, ela tem algumas áreas de pesquisa dentro dela em relação a essa dinâmica aqui, tá? Por exemplo, o ato de eu retirar observações de uma população, ou seja, observar resultados de um experimento, a forma como eu escolho observar esses experimentos é chamada de amostragem. Então, por exemplo, se eu defino que eu vou sair do ponto A ao ponto B todo dia às 6 horas da manhã, tá? Ou eu defino que nos dias de semana eu vou sair às 6 horas da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde, e durante os finais de semana eu vou sair às 10 horas da manhã, tá? Então, são regras que eu estou criando para observar os resultados do meu experimento, tá? Essas regras são chamadas de amostragem. E o objetivo dessas regras de amostragem é obter os dados que vão compor ali a minha amostra, tá? Mais tarde a gente vai ver que essa amostra e esse processo de amostragem, eles precisam ter algum rigor teórico para que as coisas funcionem corretamente, tá? Quando eu faço uma análise simples dos resultados que eu obtive na minha amostra, a gente chama isso de análise exploratória de dados, ou seja, ou estatística básica, tá? Que é quando você está só observando, né, os resultados que estão acontecendo, tá? Quem é da computação deve conhecer um termo chamado Business Intelligence, que é um termo aplicado a um conjunto de ferramentas tecnológicas onde você observa o que está ocorrendo em uma determinada situação, dentro de uma empresa. Por exemplo, eu quero observar como está sendo o meu faturamento hoje. Então, o faturamento da minha empresa, eu consigo olhar isso através de um software, né, e acompanhar isso. Tudo isso é exploratório, tá? Então, essa análise do que está ocorrendo agora não tem muito rigor matemático, consequentemente, ela não tem um caráter que nós chamamos de caráter científico, tá? Os insights, as decisões e informações que você está tirando dali, eles não têm nenhum caráter, nenhum critério científico, tá? Eles são simplesmente uma análise subjetiva dos dados que depende, né, da sua própria análise. Mas quando eu pego esses resultados e uso a teoria de probabilidade e inferência
para obter formulações matemáticas, formulações científicas que me fazem ter um conhecimento sobre a população e não só sobre a amostra, tá? Eu estou fazendo um processo de extrapolação da informação. A partir da amostra, eu estou inferindo sobre o comportamento da minha população, ou seja, com base em algumas evidências que eu observei do meu fenômeno, eu estou inferindo sobre o comportamento do meu fenômeno, tá? A mesma história lá do avião, com base em alguns experimentos que eu estou fazendo dentro de um túnel de vento, eu estou inferindo que esse avião ele vai se comportar muito bem no onde ele for exposto, tá? Então, quando eu uso essa teoria de probabilidade, né, em inferência estatística. São as duas áreas científicas que nós temos dentro da estatística. Teoria de probabilidade e inferência estatística. Então, quando eu uso isso para pegar os resultados que eu obtive num túnel de vento e extrapolar e dizer, não, esse avião ele está apto a voar em quase todas as condições meteorológicas, né? Ou então, quando eu testo alguns fios, né, de cobre e digo, olha, esse fio é feito dessa forma, ele atende às especificações, às normas técnicas, né, da, vigentes do governo brasileiro, por exemplo, ah, atende critérios de segurança e tudo mais. Ou se eu desenvolvo um software, por exemplo, onde eu testo diversos tipos de. Onde eu simulo vários tipos de ataques de vírus ou de outros malwares conhecidos, então, e aquele software ele preserva a sua integridade, ele preserva, por exemplo, a, a segurança dos dados que eles estão guardando. E quando eu faço esse experimento, eu uso a teoria de probabilidade para dizer, olha, com base nessas informações observadas, usando esse critério científico, eu estou dizendo que esse software tem esse nível de segurança. Eu estou dizendo que esses fios eles atendem às especificações das normas técnicas. Eu estou dizendo que esse avião ele consegue voar tranquilamente pelo planeta, né, em diversas condições. Eu estou dizendo que, com base em algumas edificações que eu construí e modelos, né, computacionais que eu construí e estudei, níveis diferentes de vento, né, direções diferentes, temperaturas, umidade e diversos outros fatores físicos, eu estou extrapolando essa informação que eu obtive de que essa edificação ela vai atender e ela vai, ela vai atender os critérios de segurança, os critérios associados, né, à engenharia. E, e esse ato que eu estou fazendo isso é o ato de inferência, ou seja, a partir de uma pequena observação do meu fenômeno, eu consigo descrever esse meu fenômeno em termos probabilísticos, tá? Por hoje eu vou parar por aqui. Eu peço para vocês que leiam esses conceitos fundamentais para a gente discutir melhor na próxima aula, tá? Acho que vai. Opa, eu já ia dar
dar um spoiler, mas na verdade leiam sobre leiam até aqui, ó, sobre observações, tá? Até a página 42. Desculpa, 39.